Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Ainda estamos distantes da equidade de gênero no mundo corporativo. Revista de funcionários é permitida por lei? E no bloco de entrevistas, o professor João Gabriel da Fonseca fala sobre as relações de trabalho e a sociedade líquido-moderna. O Hora Extra está no ar. As empresas podem revistar os empregados no final do expediente. Esse é um procedimento muito comum nas organizações, mas muitos profissionais ficam em dúvida se tal atitude é permitida. Confira na reportagem de Gustavo Toledo. Revistar bolsa e outros objetos do empregado, para muita gente, pode ser uma situação constrangedora. Sou totalmente contra, porque é muito constrangedor, né? A não ser que seja uma situação atípica de constatar ou tiver... Até porque hoje, o que nós temos de recursos tecnológicos para poder estar observando, então, assim, eu acho que teria que ser mais repensado essa maneira e essa abordagem. Lá no meu trabalho, eles fazem a revista das bolsas e eu acho de boa, que não deve, não teme. A revista de empregados é comum em muitas empresas. Nesta loja de roupa, esse tipo de procedimento é diário e realizado com todos os empregados no final do expediente. É uma parte para resguardar ambos, né? Tanto a empresa quanto o empregado. Porque assim, já tiveram ocasiões de algum maldoso, alguma coisa, colocar algum objeto dentro da bolsa dessa pessoa e na hora que ela ir embora a gente abre e tem essa surpresa, né? Então é sempre bom para resguardar. Mas será que o empregador pode mesmo revistar o empregado? A lei diz que sim. Ele pode fiscalizar o ambiente de trabalho e a prática não caracteriza dano moral. A jurisprudência, tanto dos tribunais regionais como do próprio Tribunal Superior do Trabalho, já sedimentou essa interpretação de que a revista, aquela inspeção pessoal por parte do empregador, ela pode sim ser realizada em determinadas situações. Mas para isso, o empregador precisa cumprir algumas regras básicas. Até porque existe um balizamento legal no Brasil a respeito da intimidade e da vida privada das pessoas. A empresa precisa ficar atenta a alguns cuidados. Na revista, não pode haver contato físico e ela deve ser feita em todos os trabalhadores, sem distinção de pessoas. Outra dúvida que muitos podem ter é sobre a revista íntima, quando o empregador exige que o empregado tire alguma peça de roupa ou fique nu para procurar algum objeto desaparecido. Nesse caso, a revista também é permitida? A resposta é não. A lei proíbe esse tipo de fiscalização invasiva, tanto nas mulheres como nos homens. A revista íntima, em absoluto, ela é proibida e pode caracterizar um ilícito criminal, além de um ilícito trabalhista, passível também de reparação indenizatória. O empregador também pode usar outros meios para fiscalizar o ambiente de trabalho, como, por exemplo, o uso de câmeras de vigilância. As empresas, hoje, a maioria, contam com câmeras de monitoramento, né? Nós vivemos o Big Brother da vida real. Em todos os lugares você está sendo filmado. E o empregador pode sim, né, respeitando aqueles locais privativos, né, naturalmente, ele pode lançar mão desses mecanismos de fiscalização, câmeras de monitoramento ou contagem diária de estoque, no sentido de fiscalizar seu patrimônio. Essa fiscalização está inserida dentro do poder potestativo do patrão. Esse poder potestativo engloba o poder diretivo e o direito de fiscalização do seu patrimônio. Um assunto cada vez mais debatido pela sociedade é a presença de mulheres em posições de destaques nos ambientes corporativos. Ainda estamos distantes da equidade de gênero no trabalho? Confira. O desafio de ser mulher no mercado de trabalho começou cedo para a Ariane, já na escolha da profissão, Engenharia Civil, um curso predominantemente masculino. Se na faculdade já era difícil enfrentar os preconceitos, imagina no trabalho. Já aconteceu, por exemplo, de ter eu e um colega engenheiro desempenhando uma mesma função, com o mesmo escopo de trabalho e num certo momento, no momento mais de aparição, de reunião, a voz dele sobressair a minha, ele sempre sair à frente. E numa situação que eu participei com ele de toda a semântica, né? Eu participei com ele de todo o desenvolvimento do projeto, mas numa hora H, numa hora de uma apresentação mais formal, a voz dele sobressair a minha e eu praticamente ficar ali pela tangente. Mas nessa empresa de tecnologia, que une serviços imobiliários e financeiros, Ariane teve oportunidade de mostrar seu potencial e hoje ocupa cargo de liderança.
ter um ambiente que te promove, que te dá segurança, que te incentiva, que te coloca em fóruns, faz você ficar mais confortável com a situação e faz você ter uma segurança muito grande para você continuar desempenhando seu papel. Para a mulher, trabalhar numa área dominada por homens ainda é um desafio. Essa empresa começou com 4 homens e 1 mulher, e até o ano passado era predominantemente masculina. Mas a busca pela equidade de gênero, a preocupação em dar tratamento justo para homens e mulheres mudou essa realidade. Hoje, o quadro de empregados é composto por 54% do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Aqui, elas têm um espaço para mostrar que têm talento, que entendem sim de tecnologia e que podem desenvolver qualquer tipo de trabalho. Você está vendo o mundo todo caminhando para equidade de gênero, racial e tudo. Eu falei, vamos equalizar essa balança aqui agora, enquanto nós somos ainda pequenos, a gente consegue alcançar, porque daqui a pouco fica muito difícil. Então, desde o ano passado, tem 1 ano e meio aí que a gente vem nesse esforço constante para equalizar isso. Para equilibrar essa balança, a empresa fez processo seletivo exclusivo para a contratação de mulheres. E a meta é aumentar ainda mais a presença feminina, principalmente nos cargos de liderança. Nós lemos livros de empreendedoras femininas, né? Lemos livro da Melinda Gates, lemos livro da Michelle Obama. A gente traz mulheres de referência para a literatura e toda quarta-feira, 8 horas da manhã, nos reunimos para discutir e ver o que essas mulheres passaram, né? Como elas superaram obstáculos. Segundo o IBGE, apenas 37% das posições gerenciais no Brasil eram ocupadas por mulheres em 2019. Apesar dos avanços, para a Ariane, a equidade de gênero no setor corporativo ainda está distante. As mulheres precisam lutar mais e ter mais segurança em si. Não desistir diante do preconceito. De jeito nenhum, porque senão a gente não vai vencer e a gente é muito forte para isso. Para esta empresária, o mundo organizacional ganha muito mais se adotar estratégias para acolher a diversidade. Diversidade, você enriquece o ambiente, você enriquece a tomada de decisão, você abrange o maior número de pessoas, né? O seu consumidor, ele não é só homem, ele não é só mulher, né? Ele não é só hétero. Então, assim, quanto mais pessoas diferentes você tem tomando decisões, melhor é para todo o ecossistema. No próximo bloco, o professor João Gabriel da Fonseca fala sobre os reflexos do mundo moderno nas relações de trabalho, a modernidade líquida e os efeitos da flexibilização nos direitos trabalhistas. Confira em instantes. O tempo passa e acompanhamos a transformação da sociedade em diferentes frentes. Que a mudança está sempre a caminho já não é mais novidade. A pergunta que fica é como o novo vai impactar nossas vidas? Teremos que abandonar nossa zona de conforto? Com relação ao tema futuro do trabalho, as perguntas não são muito diferentes e as mais variadas respostas são colocadas para debate. Na entrevista de hoje, conversamos com o professor João Gabriel da Fonseca sobre as relações de trabalho e a sociedade líquido-moderna, em que tudo é incerto, passageiro, descartável. Seja bem-vindo à Hora Extra, professor. Fabíola, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com os nossos telespectadores, e para falar de um tema tão importante, né, que é o tema do trabalho e as novas configurações que a gente tem passado nos últimos anos. Com certeza. Professor, em um dos seus artigos, você abordou os reflexos do mundo moderno nas relações de trabalho. A liquefação das instituições sociais atinge também as relações de trabalho, o ambiente de trabalho? Sem dúvida. Eu acho que antes de a gente começar a falar disso, é importante lembrar por que esse conceito de liquefação, né? Para quem não conhece, ou para quem conhece, é um termo usado pelo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, no qual ele vai tratar que há um determinado estágio da modernidade onde as relações, as instituições, os indivíduos, inclusive, e aí todo o trâmite, né, de relações sociais, elas se tornam fluidas, né, elas se transformam mais rápido do que se estabilizam. Isso é possível ver, inclusive, a nova configuração do trabalho, as questões econômicas, até as crises, né, até as crises econômicas, elas vão e vêm num ritmo assim que se modifica.
E no caso das instituições, aí o trabalho é uma instituição social, é um processo de socialização importante, também passa por isso, porque o que é possível observar é que nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás, há uma transformação muito grande, né, no que é o trabalho. Por exemplo, até no final ali do século XX, alguns autores chegaram até a dizer que nós estaríamos vivendo uma era de fim do trabalho, que um dia a tecnologia chegaria a tal ponto que nós não trabalharíamos mais. Isso foi um mito muito consolidado, mas ao mesmo tempo ele é desprovido de realidade, porque a liquefação, a mudança e a instabilidade não significa o fim do trabalho. Pelo contrário, a gente vem observando aí é um aumento gradativo de precarização, que a gente, né, pode falar isso em outro momento. Do seu ponto de vista, a liquefação, né, a modernidade líquida, ela tem influenciado as relações de trabalho para melhor ou para pior? Como é que você avalia isso? Bom, eu não tenho uma avaliação necessariamente muito otimista em relação a isso, né? Até porque a gente tem que pensar quais são as consequências, né, que essas novas configurações têm trazido para nós, né, classe trabalhadora. Em primeiro lugar, a transformação e a liquefação, ela é evidente. Mas não significa que essas questões de flexibilidade, né, de liquidez ou fluidez sejam necessariamente boas, né? Uma coisa que se atinge muito é a própria configuração dos direitos sociais e principalmente dos direitos do trabalho, que vem se perdendo nos últimos anos de maneira muito grande. Há um ataque muito claro, isso se configurou muito no Brasil agora, né, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, e que necessariamente tem tirado direitos trabalhistas. Eu sempre considero que esse termo modernidade ou modernização me parece também um estágio de barbárie. Sim. Porque ao mesmo tempo que se fala de perda de direitos, nós estamos falando aí um ataque muito grande a uma quantidade gigantesca de pessoas no mundo. Mas essa lógica não é uma lógica só brasileira, é uma lógica internacional. Né? É claro que o Brasil, como um país de capitalismo periférico, ele sofre muito mais do que outros países centrais no mundo, mas aqui é uma lógica internacional, sem sombra de dúvidas. Você escreveu sobre uberização, né? Os trabalhadores que lidam, né, com essas empresas de aplicativo hoje, né? Eles são uma amostra da precarização total, né, do trabalho. Eles não têm garantias nenhuma. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, sem dúvidas. Esse tema da uberização é um tema crescente nos últimos anos, né? Justamente porque essa configuração nova de empresas, né, desses algoritmos, né, de trabalho que é dito moderno, porque, convenhamos, né, o uso da tecnologia é bastante avançado, mas isso não significa que é um avanço necessariamente. Às vezes, para o usuário, né, desse tipo de transporte, pode simplesmente significar uma mudança positiva, mas os trabalhadores que são envolvidos nesse processo realmente passam por um processo de precarização. Esse conceito, inclusive, até tomo licença aqui para falar desse assunto, esse conceito é usado, né, por Tom Slee, né, nesse livro Uberização. É um livro recente, porque nós estamos falando de empresas novas, né, e toma a Uber como exemplo, né, de categoria desse tipo de trabalho. Passa por esse processo, onde você não tem direitos trabalhistas fixos, principalmente nos países, como eu disse, de capitalismo periférico, onde as legislações trabalhistas elas são muito flexíveis, elas são passíveis de muita alteração, não tem tanta rigidez assim, esses trabalhadores sofrem muito. Jornadas exaustivas de trabalho, né, que se compara a períodos da primeira e segunda revolução industrial, Sim. 12, 14, 16 horas de trabalho diário, né? Você não carrega questões mínimas, né, de previdência. Você não tem direito a férias, 13º, né, remunerado e trabalho, férias remuneradas. Enfim, nós temos uma nova configuração. E essas empresas, que são empresas transnacionais, elas lucram questões exorbitantes, porque não há um controle, né, não há um controle. E a gente vive esse dilema, né? E é um dilema de quem defende esse processo, quem acha que é positivo entre ter direitos ou ter emprego, né? E me parece que é muito possível ter direitos e ter emprego. É Com muito certeza. possível, né? Até porque os direitos que a classe trabalhadora conquistou não foram presentes de ninguém, foram conquistas, né? Processo de luta de muitos anos, né? De décadas e séculos. Mudando um pouquinho o tom da conversa, né? O trabalho já não se materializa mais enquanto uma vocação para a vida, como você explica no texto. É o que vemos nos jovens de hoje, né? Mudam constantemente de profissão, de atividade, e isso parece ser simples para eles, mas não é bem assim, né, professor? A gente pode observar que essa configuração de mudança de cultura, de hábitos, né, nos últimos anos, tem tornado aquela ideia de um trabalho enquanto uma profissão para a vida inteira, aquele grande projeto, uma coisa, né, distinta, assim.
Principalmente porque muitas profissões que em outro tempo tinham uma remuneração e uma aceitação coletiva maior, hoje estão perdendo muito espaço. Nós temos um mercado de trabalho extremamente saturado, né? E aí os níveis educacionais vão mostrar isso muito bem, né? Porque existe uma parcela do trabalhador, hoje no mundo, mesmo no Brasil sobretudo, que nós chamamos de precariado. Essa classe, por exemplo, ela não carrega, por exemplo, projetos de futuro de longo prazo. Sim, sim. E é evidentemente por conta da própria realidade material. Então, nós não temos observado, por exemplo, um jovem, principalmente de áreas periféricas, que fala assim, não, essa vai ser a minha profissão, no qual eu vou exercer uma carreira, né, durante toda a vida. É muito palpável naquilo que é real. Exemplo, o indivíduo faz ali 18 anos de idade, terminou a escolaridade com certa dificuldade, ele vai encontrar um emprego que seja para ele viver, independente de qual seja a área. Então, a ideia de vocação do trabalho me parece que tem se tornado a cada dia mais obsoleta, assim. É claro que é evidente que em alguns grupos sociais, algumas classes sociais, você tem ainda esse processo, mas ele já não é a regra mais para a juventude, etc. Uma juventude que é desprovida, né, de direitos básicos mínimos, que o trabalho mesmo vira uma condição do hoje, né? Do hoje, né? Não do amanhã necessariamente. Ok, professor, a gente vai agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor João Gabriel da Fonseca sobre os reflexos do mundo moderno nas relações de trabalho. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o professor João Gabriel da Fonseca sobre os reflexos do mundo moderno nas relações de trabalho. Professor, a flexibilidade torna-se um dos pilares, né, da sociedade líquido moderna. Precisamos da flexibilidade para lidar com essa instabilidade do tempo presente? Eu acho que a gente tem que desmistificar esse conceito de flexibilidade. E parece muito positivo, né? Porque aquilo que é flexível, ele se adapta, né, às novas realidades. Mas não me parece que a ideia de flexibilidade das relações de trabalho tem essa característica. Me parece que flexibilidade significa a perda de direitos, né? A informalidade, por exemplo. Nós temos no Brasil cerca de 40% hoje da classe trabalhadora vive na informalidade. E a informalidade significa, né, para os nossos telespectadores, a completa perda de direitos trabalhistas, né? Uma insegurança muito grande, um mercado de trabalho que é tão volátil que ninguém, até os velhos empregados de uma empresa, por exemplo, tem segurança do seu trabalho. Então, para a modernidade líquida, para esse tempo, realmente a flexibilidade é uma lógica, mas não me significa uma lógica positiva. Pelo contrário, eu acredito que nós temos sofrido ataques aí que são fundamentais em questões que são pilares, que são básicos, né? Eu acho que é esse aspecto. A gente tem passado uma mudança muito grave, uma mudança que afeta diretamente a classe trabalhadora. Em épocas de crise econômica isso se acentua, né? Porque numa época de crise econômica, uma ausência, uma inflação muito grande, uma ausência de estabilidade torna a flexibilidade uma norma, uma regra. Sim, sim. É como se, usando uma metáfora aqui, o trabalhador tivesse com uma corda no pescoço dizendo: você quer reduzir sua jornada de trabalho, reduzir seu salário ou quer ficar desempregado? E é claro que, né, para quem necessita do trabalho, necessita de emprego, né? Independente de qual seja a condição. Com certeza. Como tudo é descartável e passageiro nesse mundo líquido, isso torna as pessoas também descartáveis e muito competitivas, né? Porque elas têm que se agarrar a qualquer chance, né? Seria o fim da mobilização das categorias, da cooperação mútua e do engajamento no trabalho? Bom, eu creio que não. Eu creio que não. As classes mais paupérrimas, assim, as mais precarizadas, elas realmente se mobilizam em períodos de crise, assim é possível, né? É claro que vai aumentar nesses períodos uma região mais conflitante, principalmente na relação capital e trabalho. Algumas categorias, aí nós não estamos falando mais de trabalhadores precarizados, estamos falando de trabalhadores mais especializados, que têm salários mais altos, realmente não tem essa grande mobilização. Aliás, quase nunca teve uma mobilização tão assim. Agora, em setores mais precários, essa mobilização ocorre. Há determinadas áreas de trabalhadores que realmente estão organizados e se organizam assim de maneira mais exitosa. Eu não sei se é o fim do engajamento, mas uma coisa eu também vou ser muito claro aqui. Nós temos um período de refluxo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não está se organizando como em outros momentos. Mas isso não significa, né, que o aumento dessa carestia de vida, inflação e, com certeza, a perda de ganho real
vai fazer com que essa classe trabalhadora também fique inerte. Inerte ela não está, isso com certeza ela não está. Mas nós não estamos em organismos de massa, eu posso dizer claramente que não tem organizações assim tão grandes. É claro que essa lógica dessa cultura mais individualista, ela não está só na classe trabalhadora, né? Ou está só no campo do trabalho, em todos os ambientes mesmo, né? Nós vemos uma sociedade que incentiva esse nível de individualidade, individualização muito profundo. E também, professor, a gente não pode deixar de enxergar o desemprego que é cada vez maior, né? E que faz parte desse contexto de incertezas em que a gente vive, né? Ah, sem dúvidas, né? A gente tem curado uma doença no Brasil que é o desemprego com a informalidade, né? Mas ela não esconde o desemprego, porque um trabalhador informal, ele necessariamente ele não é aquela classe que não está trabalhando, ele vive de alguma forma. Mas ele vive de uma maneira desempregada, mesmo que aquele tipo de relação dele ali não tenha vínculo, né? Porque trabalho e empregalidade são duas coisas diferentes, né? Empregalidade é quando há um vínculo, né? Uma relação contratual, uma coisa mais segura de direitos. Outra coisa é quando há necessariamente um tipo de trabalho que é feito sem empregalidade. E aí a gente tem vivido bastante isso. Os trabalhadores de serviços de aplicativos, agora a partir de 2016 no Brasil, mas antes outros trabalhadores de telemarketing e tal, né? Que inclusive o professor Ricardo Antunes trabalhou muito bem isso nesse livro, O Privilégio da Servidão, né? Ele vai falar dessa nova configuração desse proletariado na era digital, tem essa realidade. Então você tem realmente trabalho, mas não está emprego. Alguns grupos, que a gente pode até chamar de lumpenproletariado, que seria aquela classe trabalhadora que vive no desemprego há décadas, né? Que tem pouquíssimas chances de voltar ao trabalho, é diferente desse precariado. Porque o precariado está exercendo trabalho precarizado. Agora tem uma classe gigante que ela é desempregada estrutural. E convenhamos, né? É uma lógica que ela é estável. Ela altera no sentido de ela crescer em alguns momentos, mas ela sempre existe. Então, essas novas configurações, né, que foi formadas no Brasil por conta da própria imigração, nossa industrialização, sempre carregou esse processo. Um processo onde a informalidade, o desemprego, sempre foi base, né, da nossa classe trabalhadora. Os números atuais do IBGE mostram que no Brasil nós temos aí cerca de entre 12 e 14 milhões de desempregados. É um número muito grande. Nós estamos falando aí de uma porcentagem de 5% no Brasil, né, em relação a alguns momentos 10, 12% de desemprego. E uma outra parte está trabalhando na informalidade, não significa emprego, né? Professor, para finalizar, perspectivas que temos para o futuro de melhorar esse índice de desemprego, das pessoas criarem mais laços firmes, né, mesmo diante de tanta insegurança, liquidez, vulnerabilidade, flexibilidade? Eu particularmente tendo a observar que essas mudanças que vai retomar direitos, né, que vai acrescer novos direitos, sejam muito importantes. Não sei se veremos isso nos próximos anos, assim, até porque esses ataques, eles são ataques estruturais de décadas, né? Portanto, me parece que o crescimento desses ataques à classe trabalhadora, aos seus direitos, às suas relações, é muito crescente. No entanto, é possível. Eu acredito que a saída mesmo assim é a própria organização da classe trabalhadora, né? A reunião coletiva desses trabalhadores, seja de variadas maneiras que for, porque os grupos que atacam a classe trabalhadora são muito bem articulados, são muito bem organizados. E se organiza no campo legislativo, né? É muito possível observar como que os deputados e aí senadores no Brasil tiram direitos. Então, ou é a classe trabalhadora pela própria classe trabalhadora, na sua autonomia, na sua auto-organização, ou barbárie, de fato, porque se não há organização, realmente, nós não temos um bom horizonte, infelizmente. Professor, muito obrigada pela entrevista aqui, a Hora Extra hoje, pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto. Eu que agradeço você, a audiência dos nossos telespectadores aqui, e convido, né, todos aqui a estudar sobre essas questões. A classe trabalhadora ela precisa realmente, né, se organizar nesse sentido para que aquilo que nós conquistamos com tanta força, foi tanto labor, né, foi tanto trabalho, realmente seja mantido, né? Seja mantido, porque isso depende, o futuro depende disso, da gente.
Muito obrigada. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o professor João Gabriel da Fonseca sobre o mundo líquido moderno e as influências e reflexos nas relações de trabalho. Você pode acompanhar esta entrevista também pelo canal do TRT no YouTube. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelas redes sociais, pelo portal. Até a próxima semana.